A asma é uma doença que tem cura? Infelizmente não. A asma é uma doença que tem controle. O que é uma doença que tem controle? Por que é uma doença que não tem cura? Vamos entender que as doenças que têm cura são aquelas que eu consigo eliminar a causa da doença. Um exemplo bastante prático. Na pneumonia, a pneumonia ela é causada por um agente infeccioso, ela é uma inflamação do pulmão. Na pneumonia, eu tenho antibióticos que são capazes de matar aquela bactéria que está causando o processo inflamatório pulmonar. Uma vez eliminada a causa da inflamação pulmonar, eu curo a pneumonia. Isto é uma doença curável. Eu matei a bactéria, a pneumonia acabou. Mas na asma, o que acontece? Eu tenho uma alteração. Qual é a causa da asma? A causa da asma é uma alteração no DNA, no código genético da pessoa. Existe na medicina a possibilidade de eu remover esse trechinho, esse pedacinho do código genético que está doente por um saudável? Infelizmente não. Eu estou conseguindo eliminar a causa da tosse? Infelizmente não. Então eu não tenho cura para a doença, eu tenho o controle. A asma, por definição, é um processo inflamatório crônico, veja bem, crônico do pulmão. No que o tratamento da asma se baseia? Basicamente em anti-inflamatório, corticoide inalatório principalmente. Eu vou jogando doses diárias de anti-inflamatório através de bombinha ou do pó para ser inalado lá no pulmão. E essa medicação é capaz de trazer para níveis baixos, diremos assim, aquele processo inflamatório que está muito aumentado, está muito exacerbado. Quando o processo inflamatório pulmonar exacerba, o brônquio inflama, ele fecha, dando sintomas, tosse, chiado e falta de ar. Se eu não consigo eliminar a causa, que é curar o DNA, eu consigo controlar a consequência, que é o processo inflamatório. Então eu uso doses diárias de anti-inflamatório, vou trazendo aquele processo inflamatório para um nível de controle e evito que os sintomas aconteçam. Evito as agudizações da asma. A asma é uma doença em que eu tenho um processo inflamatório crônico do pulmão com períodos de piora do processo inflamatório, que são as crises. Então eu vou jogando todo dia ali uma dosinha de anti-inflamatório, corticoide inalatório. Vou desinflamando aquele pulmão para que mesmo que o paciente entre em contato com um gatilho, poeira, cheiro forte, contato com pelo de animal, bolorumidade, fumaça, para que este gatilho não dispare, não piore o processo inflamatório e, portanto, que não venham os sintomas. É isso. Então, a asma não é uma doença que tem cura. Eu estou agindo na causa, no DNA? Não. Eu estou agindo no processo inflamatório que é o que causa os sintomas, o processo inflamatório pulmonar. Trago aquele processo inflamatório para o nível de descontrole para um nível de controle. Eu adormeço a doença, deixo ela ali quietinha. É isso. Por isso que a doença tem que ser monitorada. Porque aqui, em algum momento, esse processo inflamatório pode voltar a exacerbar de novo. A asma tem muitos gatilhos. Se o ambiente que a pessoa vive não é adequado, se ela está sofrendo muito estresse emocional, um estresse físico, atividade física, tudo isso pode ser gatilho. Então é uma doença em que eu tenho que ir ali usando o remedinho e monitorando, porque a pessoa, ela vive num ambiente em que há muitos gatilhos para asma. Então eu vou usando anti-inflamatório, trago a doença para o controle, mantenho o processo inflamatório sob controle, evito as crises e evito os sintomas. Então eu não estou atuando diretamente na causa, por isso que eu não estou curando, eu estou controlando. Tá, doutora, mas é possível que eu tenha um paciente asmático controlado sem remédio? Essa é uma pergunta muito comum. E a resposta é sim.
Felizmente, sim, eu posso ter, em algum momento, o indivíduo asmático sem sintomas, controlado, mesmo sem remédio. Em muitas crianças é possível eu iniciar o tratamento, controlar o processo inflamatório, evitar assim os sintomas, reduzir a medicação e tirar. E a criança fica, ó, linda, sem medicação. É possível sim, só que isto não significa que a criança tem que estar curada. Portanto, ela deve ter um segmento, porque a gente tem que acompanhar essa criança muito de pertinho, porque em algum momento esse processo inflamatório pode voltar a piorar, os sintomas voltarem a acontecer. Então, o paciente asmático sempre tem que ter segmento do pneumologista. Muitos pais chegam e falam assim para mim, doutora, meu filho é asmático. Eu já tive asma na infância, mas não tenho mais. Será que você não tem mais? Asma não é uma doença que tem cura. Será que sua asma não está controlada a ponto de você não ter sintomas? Ou dos sintomas passarem desapercebidos? Muitos pais, quando me trazem essa fala, eu pergunto assim, você nunca mais sentiu falta de ar? E alguns falam assim, doutora, você sabe que quando eu resfrio eu sinto uma sensação de aperto no peito? Doutora, sabe que quando eu faço um exercício um pouco mais intenso, eu chego a ouvir um chiadinho? A asma tá lá, ela tá ali, ela só não está sendo percebida, muitas vezes por estar controlada. Então não se enganem, quando se inicia um tratamento para asma, os sintomas melhoram. E aí, por conta disso, muitas vezes a medicação é interrompida precocemente, com o risco dos sintomas voltarem a acontecer. Não se enganem, porque a asma não está curada, por mais que o paciente esteja sem sintomas, ela está controlada. Façam o segmento médico, dê andamento ao tratamento. É o médico que tem que avaliar o melhor momento de reduzir e tirar a medicação. Porque muito além de crise, a asma traz outros sintomas. Muitas vezes, quando eu vou fazendo as consultas de segmento em pacientes, né, que vêm acompanhando há um tempo, a pergunta sempre é, e aí, como tá? Nossa, tá ótimo. Nunca mais teve crise. Tudo bem. Mas como que tá à noite? Não, à noite ele tem aquelas tocinhas secas, viu, doutora? Me incomoda. Ah, tá. E como tá na atividade física? Doutora, quando ele corre muito, ele começa uma tossinha, sabe? Eu acho que é porque seca a garganta. Gente, não é tosse de garganta, não. Essa tosse noturna, essa tosse nos esforços é da asma. Às vezes a gente acha que a asma não tá mais lá, mas ela tá. É impossível curá-la. Mas é possível, sim, controlá-la. É uma doença que tem controle. É possível que o indivíduo asmático que sofre tanto, que tem assim uma alteração enorme da qualidade de vida por conta de tosse noturna, de chiado, de esforço. Às vezes a asma limita as atividades mais simples da pessoa, como caminhar, como sorrir, dando falta de ar. É possível sim que se tenha um tratamento de controle que se elimine os sintomas ou que se melhore de forma significativa os sintomas. É possível sim que a pessoa tenha uma vida normal. Não ter cura não significa de forma nenhuma não ter expectativa de melhora. Não ter cura significa que o paciente tem que ser seguido, que o paciente tem que fazer o acompanhamento, porque é uma doença crônica. Mas o tratamento é possível de melhorar e muito a qualidade de vida dos asmáticos. É transformador. É muito bom fazer parte disso. Eu amo fazer pneumologia, eu amo tratar asma, porque é assim, sabe quando os pacientes falam assim, doutor, eu uso a medicação e tira com a mão? Tira com a mão. Tira com a mão a falta de ar noturna, tira com a mão o desconforto nos esforços, tira com a mão as crises, tira com a mão aquelas idas ao pronto-socorro com internações. Então, o tratamento de asma, ele tem muitas expectativas positivas. A gente só não pode se render à ideia de que não ter cura significa não ter qualidade de vida. Espero poder ter ajudado. Fico à disposição para as dúvidas. Vamos ajudar a compartilhar as informações. Grande abraço.